Amiguinhos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal e nós vamos agora então para a segunda e última parte da leitura do livro Nosso Lar. Quando nós finalizamos a primeira parte, nós vimos que André Luiz havia começado a trabalhar na colônia, né? E havia compreendido que humildade, cooperação, respeito, paciência eram as lições a aprender e praticar. Continuando então. Auxiliou André Luiz, né, na limpeza das câmaras de retificação, onde muitos espíritos que desencarnavam eram internados para tratamento. Aprendia e trabalhava. Até que um dia foi chamado à sala do ministro Clarencio e experimentou a primeira alegria, resultado de sua dedicação. Ao olhar para o lado, deparou-se com a presença emocionante de sua mãe, que vinha de uma esfera superior visitá-lo. Ele não conseguia pronunciar uma palavra, pois a emoção o impedia. Ela estava belíssima, refletindo uma luz amorosa que tocava o coração de André. Abraçaram-se e as lágrimas falaram por eles. Como uma criança no colo materno, André se aconchegava no abraço da mãe, a buscar um ninho de amor que só os braços maternais podem oferecer. E, depois das primeiras palavras, eles conversaram. Ele então perguntou sobre o pai e foi informado que este se encontrava em outro local de experiência e aprendizado. E, depois das conversas e troca de palavras, na hora da despedida, ela disse ao filho: mesmo eu estando em outro local, estamos sempre juntos pelo sentimento de amor e pelos pensamentos. Se precisar de mim, basta pensar. Tomado de grande emoção, ele a viu partir. Depois do período de trabalho nas câmaras de retificação, André iria prosseguir com seu aprendizado em nosso lar, morando na casa de Lísias, e assim aconteceu em uma bela tarde. Mamãe, aqui está o amigo que veio ficar conosco. Seja bem-vindo, André. Obrigado, dona Laura. Recebido com profunda manifestação de carinho, André sentiu-se acolhido naquele lar amoroso. E os dias correram. Certa ocasião, André estava na aconchegante sala da casa em companhia de Lísias e ouviu as notícias vindas da governadoria da colônia Nosso Lar. Infelizmente, a terra passará por tormentas terríveis promovidas pelos homens que insistem em escrever sua história usando o lápis do egoísmo. Uma nova guerra envolverá todo o planeta. Muitos espíritos deixarão a vida na carne e retornarão para o mundo espiritual. E aconteceu a terrível situação. Devido à guerra mundial, milhares de pessoas desencarnaram e retornaram para o mundo espiritual. Em outro momento, André presenciou a alarmante informação de que nosso lar precisava entrar em estado de alerta, armando suas barreiras de defesa, pois alguns espíritos rebeldes tentariam atacar a colônia. Isso é possível, Lísias? Sim, André. Infelizmente, alguns espíritos desejam depredar e atacar esta colônia espiritual. E, aproximando-se do portão de entrada, uma mulher gritava: deixem-me entrar, pelo amor de Deus! Sou necessitada e preciso de ajuda. Ela pediu de maneira emocionada, mas não foi atendida. Ela não vai ser atendida? André perguntou curioso. Ainda não está preparada para receber auxílio. Muitos espíritos se dizem necessitados, mas, quando recebem ajuda, demonstram sua rebeldia e preguiça. Alguns precisam de mais tempo para aceitar a nova condição. Quando o coração está verdadeiramente pronto, a oportunidade de socorro acontece. Percebendo que não poderia entrar na colônia, ela se revoltou e começou a dizer palavras agressivas. Nesse instante, André observou-a com mais atenção e via algumas manchas no coração dela. Mas o que são aquelas manchas em seu coração? André, a nossa irmã é um espírito rebelde, e aquelas manchas em seu coração espiritual são registros que indicam as ações promovidas por ela contra a vida humana. A nossa irmã vai precisar de muitos e muitos anos para amadurecer com bases no amor e no perdão. André ficou pensando em todas as oportunidades que a vida oferece a todos. O tempo passava e tudo ia muito bem, mas a saudade da família não diminuía. Em outra ocasião, André encontrou um homem que fora enganado por seu pai enquanto encarnado na terra e sentiu-se envergonhado nesse reencontro. Mas também encontrou uma senhora que foi beneficiada por sua atenção em consultas que ele realizou, senhora marcada. E foi essa senhora que, amorosamente, lhe endereçou muitas preces em agradecimento pela ajuda. Esse acontecimento ficou gravado profundamente no coração de André Luiz.
André percebeu que no mundo espiritual não havia nada que ficasse escondido. As boas atitudes realizadas com amor traziam grandes benefícios, assim como as escolhas feitas com sentimento de egoísmo traziam grande desconforto e vergonha. Ele se dedicava com alegria ao trabalho de servir. Seu aproveitamento crescia a cada dia. Certo dia, Laura, a mãe de Lísias, muito feliz, disse a ele: André, vou reencarnar. O amor de Deus vai me conceder um novo corpo para que eu possa voltar à vida física. Mas que bom ouvir isso, dona Laura. Para ter esse merecimento, o espírito precisa de muito esforço e dedicação. André, não me vejo com tantos méritos, mas devo aproveitar a oportunidade de voltar a viver na Terra. Vou me esforçar para aproveitar mais uma encarnação. E no dia certo, Lísias, André e toda a família acompanharam Laura em sua partida para o departamento responsável pelo processo de reencarnação. A despedida foi emocionante. André, mergulhado nos estudos e no trabalho, não viu o tempo passar nem as conquistas se acumulando. Em certa manhã, André, falou Clarencio com carinho, em breve partirei para algumas atividades de esclarecimento na Terra e creio que você esteja preparado para rever sua família. Aquela era a melhor notícia que André ouvia nos últimos tempos. E assim aconteceu. Clarencio fez algumas recomendações, disse que estaria por perto e que ele teria uma semana para visitar o antigo lar na Terra. Como criança feliz, a caminho das mais puras alegrias, André dirigiu-se à sua antiga casa na Terra. Finalmente iria rever os filhos queridos e a esposa saudosa. Chegou à frente da antiga moradia e emocionou-se ao rever a casa que o abrigara por muito tempo. Entrou na sala e viu a esposa conversando com um homem. Não conseguiu conter a emoção e a abraçou. Zélia não notou a presença dele e esse fato o incomodou. Ouviu a conversa. Pois é como lhe falo, dona Zélia. O senhor Ernesto precisa de muitos cuidados. O quadro dele é delicado. Sim, doutor, ela respondeu preocupada. André se indagou intimamente quem seria esse Ernesto de quem Zélia falava com tanta preocupação e carinho. Na porta da sala, ela se despediu do médico e depois caminhou até o quarto. André a seguiu curioso. No momento em que ele entrou, lá estava um estranho homem recebendo de Zélia cuidados e carinho. André sentiu-se mal e seu coração apertou-se, sentiu ciúme e raiva. Novamente o egoísmo envolvia seu coração e ele percebia que sentimentos ruins tomavam conta de seu ser. Chorou muito e, à medida que chorava, seu coração sentia certo alívio. Lutava e esforçava-se intimamente para não se deixar levar pelo sentimento de revolta. Atordoado, afastou-se da casa e ficou a pensar. Se fosse Zélia que houvesse desencarnado, eu também teria procurado uma companhia para refazer a vida na Terra. Estou sendo muito egoísta. E, consciente disso, resolveu voltar a casa e tentar auxiliar Zélia e Ernesto. Ao adentrar a casa, emocionou-se, pois encontrou a filha mais velha e a mais nova. Mamãe, hoje despertei com meu coração muito saudoso da presença de meu pai. Ao ouvir isso, André se alegrou e aproximou-se da filha, acariciando-a. E a filha mais nova comentou: desde que ela começou a estudar o Espiritismo, vem falando sempre sobre essas coisas. E a conversa seguiu entre as duas irmãs. Zélia retirou-se para o quarto para ver como estava Ernesto. Preocupou-se, pois a febre dele estava alta. André, que havia acompanhado Zélia até o quarto, aproximou-se pela primeira vez de Ernesto sem sentir nada que o incomodasse. Desejando auxiliar, mas sentindo-se ainda inseguro, lembrou-se da lição preciosa ensinada por sua mãe, de que o pensamento é um poderoso meio de comunicação. Mentalmente, pediu ajuda a Narcisa, uma das enfermeiras das câmaras de retificação de nosso lar. Ficou assim por alguns instantes, com o pensamento direcionado àquela enfermeira. Sem que se desse conta de quanto tempo permaneceu pedindo ajuda, nem reparou que ela chegou a seu lado. Estou aqui, André. Captei seu chamado. Ele explicou tudo a ela, que sorriu e disse: vamos ajudar o Ernesto. André olhava agora para Zélia, não como a esposa que lhe pertencia, mas como uma irmã de caminhada que precisava de ajuda. Olhou para Ernesto e viu ali um espírito aprendiz como ele mesmo, precisando de auxílio. Envolvido em prece sincera, André iluminava seu mundo íntimo com o desejo de auxiliar. O coração sincero que está aprendendo a amar o semelhante fica iluminado pela prática da caridade e do amor. Narciso estava muito feliz por André Luiz, que se superava conquistando a paz que o trabalho oferecia. Com a assistência espiritual por meio do passe e da oração, Ernesto apresentou melhoras e sua recuperação não demorou.
Após o atendimento, Narciso e André Luiz retornaram ao nosso lar. André começou a escrever sua história pelo lápis escuro do egoísmo e precisou esforçar-se muito para superar as amargas provas de aprendizado. Ele seguiu estudando e aprendendo, tornou-se um trabalhador esforçado e consciente da colônia espiritual Nosso Lar. Todos que tomam conhecimento dessa história recebem a luz do esclarecimento, por intermédio do esforço desse espírito que trocou o lápis cinzento do egoísmo pelo lápis multicor da caridade e do amor. Assim como ele, eu e você somos espíritos imortais que escolhemos todos os dias o que escrever no caderno da nossa vida com o lápis das atitudes. Se a lição está errada, o trabalho e a caridade, o amor e o perdão podem nos ajudar a escrever uma nova história. Se o céu está escuro, desenhemos um arco-íris com o lápis do trabalho e da esperança, amando e servindo sempre. Até a próxima, meus amigos. Até a próxima.